Boas, boas pessoal, André Oliveira, brasileiro na Europa, tudo bem com vocês? Vamos hoje mais um vídeo para ajudar aí no seu processo de chegada a Portugal. Vamos falar da troca da carta de motorista, da carta de condução, que é essa aqui, ó, carta de condução, olha eu aqui, carta de condução brasileira ou portuguesa, motorista brasileira para portuguesa aqui em Portugal. Então é o seguinte. Vamos falar aqui dos critérios, tá? Você vai acompanhando aí e depois vou falar quais são os documentos necessários. Lembrando, é um processo simples, mas é um processo chato. Não é muito burocrático, mas é meio chatinho, tem que ir aqui, tem que ir ali, tem que esperar e tal, ok? Mas tem que ser feito, ponto final. Para você andar na lei direitinho, não ande aí com carteira vencida. Maravilha! A troca de carta estrangeira por portuguesa, sem necessidade de realização de qualquer prova de exame de condução, mas obrigando os condutores a requerer a troca em 90 dias após a obtenção da residência em território nacional, pode ser pedida nas seguintes situações. Então, coisa importante. Você não tem que fazer de novo a escolinha, os exames, etc. Você vai simplesmente trocar uma carta pela outra, como eu fiz com a minha, tá? Troquei a do Brasil por essa. Mas, lembrando, a carta brasileira vai ficar retida em Portugal. Você não vai ter mais ter carta brasileira, ok? Quando eu vou ao Brasil, eu dirijo com essa carta aqui. Então, como existe um acordo bilateral, tudo que um brasileiro faz aqui, ou seja, pode dirigir com até 6 meses aqui em Portugal, pode dirigir até 6 meses com a carta brasileira, o português também pode dirigir lá. Então tenha atenção a isso aí, ok? Outra coisa importante, mas obrigando os condutores a requerer a troca 90 dias após a obtenção de residência em território nacional. Depois eu vou explicar a implicação com relação a isso. Países com os quais Portugal celebrou acordo bilateral ou mantenha regime de reciprocidade: Brasil, Suíça, Marrocos, Andorra, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Emirados Árabes Unidos e Angola, tá? Então, depois tem aqui um monte de lei e tal, não vale a pena a gente perder tempo com isso. O que interessa é o seguinte, como eu falei, existe um acordo bilateral, tá? Os brasileiros aqui em Portugal, os angolanos, o pessoal de São Tomé e Príncipe, Moçambique, Andorra, Marrocos, Suíça e Emirados Árabes chegam aqui em Portugal e simplesmente trocam uma carteira pela outra. Não tem que fazer escola de novo, nada. Chega e troca, tá? Vamos lá. Requisitos. Para obter carta de condução portuguesa por troca, é necessário preencher os seguintes requisitos: possuir título de condução estrangeira válido e definitivo. Ou seja, aquelas cartas de quem tirou agora a carta, né? Ou seja, existe há países que é um ano, Estados Unidos parece que é um ano, Brasil são 2 anos, ainda não é definitivo. Idade mínima legal exigida pela lei portuguesa para a categoria a que está habilitado. Aptidão física e mental e psicológica, caso necessário. Eu passei, ok? Residência em Portugal. Isso é um critério muito importante, pessoal. Porque ainda existe perguntas no canal, inclusive às vezes recebo por e-mail: André, quando eu ficar ilegal em Portugal, eu vou conseguir usar minha carteira de motorista brasileira? Não, meu amigo, não vai. Primeiro, quando você ficar ilegal, tudo que você tiver aqui que valeria para alguma coisa por questões bilaterais, passa a não valer mais. Você já começou o jogo errado. Você já está ilegal, então tudo que você tiver à mão não vale mais nada. Depois, há alguns documentos que, por exemplo, têm validade de 6 meses, mas como você ficou 3 meses como turista, já está ilegal, então esse documento passa a não ter mais validade. Por mais, a não ser que você vá, por exemplo, no caso do visto, né, o visto de turista, porque não existe o visto, né, você entra. A não ser que você vá e peça mais 3 meses. Mas se não for o caso, você está ilegal, você perdeu a validade desses documentos todos, ok? Muito bem. Esses são os requisitos e esses são os documentos.
Para a emissão da carta de condução por troca são necessários os seguintes documentos: entrega do original da carta de condução válida e definitiva. Entrega, não é cópia, não é nada, entrega. Apresentação do documento de identificação comprovando a residência em território nacional. Residência em território nacional português. Não adianta nada, não tem. Exibição do número de identificação fiscal, o NIF. Então, se você não tem residência, se você não tem NIF, você não consegue trocar sua carta. Atestado médico eletrônico, certificado de avaliação psicológica favorável, emitido por qualquer psicólogo no exercício da sua profissão, para os condutores do grupo 2. Bom, isso tem a ver com profissões, com cartas especiais para algum tipo de profissões. Não vamos entrar aqui em detalhe, tá? E, por último, tradução do título de condução autenticada, caso a sua carta não venha em português, francês, inglês ou espanhol. Se for qualquer outra língua, você tem que apresentar. O que vale para nós é o seguinte: a carta válida, o documento comprovando que você vive em Portugal, o NIF, ok? E existe também uma carta do consulado brasileiro que comprova que a sua carta ela é verdadeira, tá? Não está aqui escrito, porque isso são requisitos mais específicos, mas também existe isso que você vai conseguir essa informação no consulado brasileiro aqui em Portugal, ok? A taxa, 30 euros, taxa de 30 euros. Se a troca for requerida após o prazo de 90 dias, a troca fica condicionada à aprovação do requerente em prova prática, o que acresce o valor de 30 euros. Ou seja, você conseguiu a sua autorização de residência em Portugal. Você, nos 90 dias seguintes, você não fez a troca da carta, no 92 você fez, você vai ter que fazer a prova prática e isso vai te custar também uma taxa a mais de 30 euros, ok? Ok, eu acho... A nova carta de condução é remetida por correio registrado, que no Brasil é registrado, para a morada em território nacional indicada pelo condutor a quando do registro do pedido de substituição. Ok? Coisas importantes para se reter: tem que morar em Portugal com residência validada, tem que ter NIF e tem que ter a sua carteira brasileira válida. Se ela estiver já sem validade, não adianta, não tente, não perca seu tempo, ok? Certo, pessoal? Ajudou essa informação? Se ajudou, põe aqui seu comentário. Se já trocou sua carta, tem alguma informação que ficou faltando? Porque pode ser que eu tenha também aqui falhado. Se você trocou sua carta recentemente e precisou de mais alguma coisa, ou se você tem uma dica para dar sobre isso, como é que você fez, um horário que você foi fazer a troca estava mais vazio, põe aqui embaixo no comentário, ajuda os outros também, ok? Muito obrigado. Antes de terminar, olha, passa no meu site e dá uma olhadinha nos passeios turísticos muito bacanas que temos aqui para vocês aqui em Portugal, ok? Um abraço, pessoal, valeu e até o próximo vídeo.